Muito importante, muito importante. Eu vou conversar com o Dr. Roberto Galvão, que é médico nefrologista. Quero que você acompanhe este VT, né, sobre a importância dos cuidados renais e depois a gente aprofunda no assunto. Veja lá. Para que o corpo funcione bem, é importante não deixarmos de cuidar dele. Mas sempre há aquele órgão ou aquele sistema que nos preocupamos menos e, por vezes, acaba nos afetando. Um dos grupos de órgãos mais negligenciados são os rins. Eles existem para filtrar o sangue e eliminar substâncias nocivas, como amônia, ureia e ácido úrico, que são expelidos na urina. Além disso, os rins são responsáveis pela manutenção do equilíbrio de eletrólitos como magnésio, sódio e potássio, por exemplo. Para que este processo ocorra de forma saudável, é importante que as pessoas se hidratem bastante. E não estamos falando de sucos ou refrigerantes, mas sim de água, que é o que verdadeiramente ajuda no funcionamento dos rins. Veja mais no Papo Reto de hoje qual a importância dos cuidados renais. Olha aqui, eu estou recebendo aqui na Rede Vida de televisão, aqui no Bendita Hora, o Dr. Roberto Galvão. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, viu? Obrigado, Padre Juarez. Prazer estar aqui, conversar com você, com o público aqui da Rede Vida, tá? Eu quero avisar vocês que o Dr. Roberto Galvão tem um canal do YouTube, gente, maravilhoso. Eu acho importante, já vou lhe falar, entra lá depois no YouTube, você se inscreva. O canal chama Nefrologista, né? É isso mesmo. A palavrinha é difícil, mas eu fiz questão de manter para as pessoas justamente de uma forma didática, né? A pessoa tem que saber, tem que conhecer. E é interessante no canal dele que você tira todas as dúvidas de uma maneira simples, fácil, sem muito mediquez, né? Sem muito mediquez, né? Eu procuro manter uma linguagem intermediária, não ficar muito técnico também. A gente tem que manter um pouco a linha também, né? Mas é bem fácil de entender. É verdade. Doutor, quando a gente fala de nefrologia, a gente está falando de rim, né? De rim. A especialidade é nefrologia, né? Especificamente do rim. Confundem muito com o urologista, que é um especialista nas vias urinárias. Ah, é diferente, então. E a formação é diferente. O urologista é um cirurgião que se especializou em vias urinárias. O nefro é um clínico que se especializou no órgão rim. No órgão renais. Olha que interessante, é ali o órgão rim. Doutor, pra gente... deixa eu falar aqui, ó, o doutor é formado em medicina pela Escola Paulista de Medicina, né, Unifesp, mestrado em nefrologia pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e é chefe da equipe de nefrologia do Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer, o IBCC, que é uma referência no tratamento do câncer. Hoje em dia mudou, o São Camilo Oncologia. São Camilo Oncologia? Agora mudou. Chama São Camilo Oncologia. Eu não atualizei no site lá, mas São Camilo Oncologia. Então que beleza. Doutor, para todo mundo que está assistindo a gente, o pessoal que está acompanhando a gente, qual a principal função dos rins, doutor? A principal é aquela mais óbvia de todas, que é produzir a urina. Mas essa produção de urina, ela tem uma finalidade que é, a primeira de todas, eliminar o excesso de água corporal. A gente toma água conforme o reflexo da sede e precisa haver um balanço da quantidade de água, né? O organismo tem que ficar bem hidratado. Então, a primeira delas é eliminar excesso de água, eliminar as toxinas, lixo metabólico, tudo aquilo que é produzido de restos metabólicos, alguns foram citados aqui, como ureia, como ácido úrico. E o balanço dos eletrólitos, que são sais minerais. Sais. Fósforo, sódio, potássio, cálcio, tudo isso daí é regulado pelo rim. Tudo isso passa pelo rim. Tudo isso passa pelo rim. E o rim faz essa filtragem. A gente chama o rim de filtragem, é isso mesmo? A gente fala. É um filtro. Não deixa de ser um filtro, mas é um filtro que ele funciona ao contrário do filtro de água, porque o filtro de água ele retém a sujeira e te dá água pura. O rim, ele é um órgão que ele retém a água pura, o sangue. Ele vai preservar aquilo que interessa para o nosso corpo e vai mandar o lixo embora. E eliminar. E não precisa ser trocado a cada 3 meses. O rim, ele vai ficar ali, se você cuidar direitinho do seu rim, ele vai ficar ali para a vida toda, né? E o que é cuidar direitinho? Cuidar direitinho o quê? Alimentação, essa questão da água? Eu queria só falar 3 funções dos rins que as pessoas pouco sabem, que uma delas é produção do hormônio eritropoetina. O que é isso? Que é um hormônio que estimula a medula óssea a produzir glóbulo vermelho, que quando a pessoa está em insuficiência, fica com anemia, a pessoa está com anemia e não sabe por que está com anemia, por causa dessa falência renal. E o rim também, ele transforma a vitamina D na forma ativa da vitamina D, que é o calcitriol.
E ainda produz um hormônio chamado renina, que regula a pressão arterial. Então, assim, é um órgão multifuncional. Ô, doutor, não é? então, o rim não funcionando bem complica um monte de coisa. Complica várias coisas. Consequências de doença renal crônica é osteodistrofia renal, né? Riscos aumentados de fratura, fósforo em excesso, um outro distúrbio metabólico chamado hiperparatiroidismo, enfim, tem uma série de coisas aí. Ô, doutor, e o rim está muito ligado à questão com o coração também, os dois trabalham muito junto também, né? Porque a gente, quando fala assim, ó, a pessoa já está, falência múltipla dos órgãos, fala assim, o rim está, geralmente no jargão popular, o rim está parando, né? O rim está parando, o rim parece que não está funcionando mais, né? O rim, a vantagem é que ele vai parando aos poucos, o coração quando para, a pessoa ou vai ser reanimada e vai sobreviver ou vai morrer. O rim, você tem vários sinais de que ele pode estar dando ali algum problema. Agora, eles trabalham junto. Aliás, o organismo inteiro, os órgãos têm um sinergismo aí de funções. E o rim, quando não vai bem, o coração pode entrar em insuficiência. Se o coração está em insuficiência, o sangue não chega direito no rim. O rim pode também ter um problema decorrente disso, né? Doutor, então, para o rim funcionar direito, a gente vai aprendendo dele. Olha, tem que tomar muita água. Olha, não pode comer isso. Olha, não pode tomar água. O que é muito mito, o que não é mito? Aquela história, 2 litros de água por dia, 4 litros de água. Como que é isso, doutor? Assim, manter uma hidratação é um ato saudável. É importante você tomar água, né? O rim funciona, ele trabalha todo esse processo de filtração, se dá a partir da água. 70% do nosso corpo é água, então você precisa ter essa água para fazer esses processos metabólicos. Agora sim, você simplesmente não tomar água, tem pessoas que falam, eu não tomo quase água, mas por um instinto natural do ser humano, você vai acabar tomando outros líquidos. Né? Você toma café, você toma leite, toma suco. É verdade. Talvez até algumas bebidas que não são aí tão saudáveis, mas isso não é o suficiente para levar um rim a entrar em falência. Tá. Né? Questões alimentares, assim, uma vida, digamos, a pessoa tem que levar uma vida saudável, pensando no rim, como pensa em outros órgãos, como o próprio coração. Então, tudo aquilo que funciona bem para o coração, para o pulmão, para o cérebro, então, praticar atividade física, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas ou ingerir em quantidade moderada, combate ao sedentarismo, tabagismo, eu já falei, ter uma alimentação mais próximo do natural, com muitas frutas, verduras, ingerir esses 2 litros d'água, que é um número meio mantra, né? A gente fala que a quantidade ideal a regrinha seriam 30 ml de líquidos, de água, para cada quilo de peso. Então, uma pessoa pesa ali 70 quilos, 2 litros. 2 litros. Se ela mora no sertão, ela vai ter que tomar uns 3 litros, vai transpirar muito. Vai transpirar, é verdade. Se ela mora no sul, ela não vai transpirar tanto. As chamadas perdas insensíveis vão ser menores, né, pela transpiração. É verdade que quando a gente sente sede, é porque a gente já está entrando no processo Já está desidratado. Já está desidratado? Já está desidratado. Olha que coisa, quando você sente sede... A quantidade certa seria você tomar líquido... Sem ter vontade. Você não deixar o corpo sentir sede, seria o ideal. Sempre com a garrafinha. Por isso o pessoal sempre está... Olha que coisa. E aí, então, quando a gente sente sede, é porque a gente já está entrando no processo de desidratação. Sim, eu estou falando, Padre Juarez, em condições ideais. Aquela pessoa que quer ter hábitos saudáveis. Uma pessoa que já tem insuficiência cardíaca, insuficiência renal... que tem retenção de líquido e tudo, tem que tomar cuidado porque essa quantidade pode causar prejuízos também. Então, isso, o sal, ia falar, e a questão do sal? O sal é vilão mesmo para o rim? O sal é vilão, causa hipertensão arterial, ele ativa hormônios vasopressores que podem acabar danificando a função renal. E o fato de comer muito sal faz você tomar muita água, mas não é... Faz tomar muita água e acaba forçando o trabalho do rim também de filtrar muito. Tanto sal como proteínas, né? Proteínas também. É que a gente não está falando em ter uma dieta vegetariana, vegana, não é isso. Mas tem pessoas que são carnívoras ao extremo, assim, de comer 300 gramas de carne em todas as refeições. O cara come quase meio quilo de carne todo dia. Isso força realmente o trabalho renal. Eu conheci eu não vou falar aqui, eu não vou conhecer uma pessoa que esse negócio de físico e proteína, atacou o rim justamente, que o rim os lugarzinhos os orifícios, eles ficaram... Os cálices. Eles ficaram abertos e de repente quase não filtrava mais.
né? De tanta proteína, porque essa dieta... sobrecarga pode causar, assim, o exagero pode causar insuficiência renal, pode causar pedras, aumentar a formação de cálculos. Vai falar de pedras depois. Eu vou falar com a... Esqueci o nome dela. Como é que é o nome dela? Rainha do... Agora a gente está aqui com o doutor... Olha aqui, doutor Roberto Galvão, nefrologista. A gente está falando tudo sobre rins e com uma clareza de exposição. Muito obrigado, doutor. O doutor Roberto Galvão, ele é chefe da equipe de nefrologia do... Agora, São Camilo Oncologia, né? Que é o antigo IBCC, Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer. Doutor, a gente está falando da pedra no rim. Sim. Então, essa pedra no rim, tem gente que tem gente que não tem gente... E eu já vi falar, não come tomate que dá pedra no rim, não come isso que dá pedra no rim. O que é mito, o que é verdade nisso? Doutor? São os vários mitos, né? A pedra ela é resultado de um desbalanço metabólico, essa é a primeira coisa. E também... existem pessoas que têm uma predisposição genética, uma tendência familiar. Existem fatores ambientais modificáveis, existem fatores não modificáveis, como a genética. Muitas variáveis aí, né? São muitas variáveis. E o problema é que as pessoas tentam resolver a questão a partir de uma das variáveis. Então, é mudar um ponto da dieta. Existe uma coisa que eu sempre chamo a atenção nos meus vídeos, é que existe... vários transtornos metabólicos, problemas, erros do metabolismo renal que podem favorecer a formação de pedras. Uma delas se chama hipercalciúria idiopática, um nome difícil, mas assim, é um excesso de excreção urinária do cálcio. Sei. Porque o rim está errado, ele tá jogando de forma equivocada mais cálcio para a urina. Entendi. E o tratamento disso não é você cortar o cálcio da dieta, não tomar leite, não comer queijo, enfim. O tratamento é a base, eu não posso orientar as pessoas o que elas devem fazer, até porque isso depende desse estudo metabólico, com exames de urina de 24 horas, exame de sangue, tem uma série de investigações. Então, é o profissional que vai falar que exatamente. Vai ser. Mas não é assim, eu vou parar de comer carne, eu vou parar de comer leite, tomar leite. Tem regras que valem. Então, aquela questão da proteína que a gente falou, reduzir proteína. Ajuda, não é só isso. Reduzir o sal ajuda, tomar muita água ajuda e ter uma dieta muito rica em fibras, verduras, frutas e tal ajuda. Mas nem sempre isso é suficiente para evitar o problema. Mas... doutor, isso é importante falar porque muitas pessoas sofrem e acabam sofrendo e às vezes não leva tanto a sério quanto vem o tal, começa a tomar chá, aquele chá de quebra-pedra que o pessoal toma, pega a coisa e começa a tomar aquilo. Esse tem evidência científica. Você tá brincando? Tem um estudo do HC, acho que de 2018 talvez, eles compararam grupos que usaram o chá comparado com placebo. E o chá, além de promover melhorias nesse desbalanço das substâncias da urina, ele também, depois de algumas semanas, reduziu o tamanho das pedras. Olha! Ajuda, assim, para quem está em casa, não tem um convênio, não tem acesso ao sistema de saúde. É verdade! E quiser arriscar tomar um chá de quebra-pedra, é uma medida que pode ajudar. Que interessante. A reduzir, mas nem todo tipo de pedra vai funcionar com quebra-pedra, entende? É claro, a complexidade, né, doutor, do assunto. A questão da infecção nos rins, a infecção renal, ela é muito séria, mais séria do que as pessoas pensam e às vezes leva, às vezes não dão tanta importância, né? O que pode causar, né, uma infecção assim, doutor? Infecção urinária não tem muito uma causa, assim, o que levou a aquilo ocorrer, mas ela é provocada por bactérias, ocorre mais em mulheres, né? Sei. Por conta de uma questão anatômica, hormonal das mulheres, então é mais frequente. E a infecção renal é quando a bactéria ela conseguiu subir para o ureter e ir em direção ao rim. Você pode ter essa contaminação do rim, seja pela via urinária ou por uma disseminação hematogênica, um paciente que já está com uma infecção sistêmica, uma infecção no sangue, digamos assim, essas bactérias podem também colonizar o rim e provocar um quadro infeccioso. Mas o quadro mais comum de pielonefrite aguda, que é o nome da infecção renal, é essa ascensão das bactérias. Pielonefrite aguda. Isso pode levar a gente até ir para UTI, pessoal. Olha como é sério isso. Isso pode virar uma sepse, né? Que as pessoas chamam de septicemia. Agora na Covid ficou muito comum esse termo, né? Sepse, o paciente vai para UTI. A sepse seria a infecção generalizada. Infecção generalizada. Com alteração grave das condições vitais. Queda da pressão arterial, insuficiência respiratória, intubação,
remédio para subir a pressão arterial, isso às vezes por conta de uma infecçãozinha urinária. Uma infecção urinária que perdeu o controle. E ela geralmente é imperceptível, né? Ela dá sinais? Dá. Assim, a moça começa, no caso de uma mulher com uma pielonefrite, ela vai começar com um quadro de dor nas costas, com uma febrícula, ela pode perceber alguma alteração do hábito urinário, mas até febrão mesmo. Eu falei febrícula, mas febre de 38, 39 graus. É verdade, o Rodolfo está lembrando. E essa automedicação é um problema também, né? De repente a pessoa tem algum problema, ela começa ela mesma toma um remedinho, A automedicação para dor pode mascarar sintomas e postergar o problema e ela ir mais grave para o hospital, né? Isso é uma coisa que... Mas existiam umas pílulas antigamente que vendia, pílula para o rins. Como que chama? Eu não esqueci o nome. Mas umas pílulazinhas que eram mais todo mundo acabava... Pílulas de Lucen. De Lucen, de Lucen. Tinha de Lucen, uma coisa... analgésico de vias urinárias, até deixava a urina com uma cor escura, mas... Isso não resolve. Então, isso não resolve, porque você não ataca o problema, né? Você não vai no problema, né? E o tratamento disso é com antibióticos. Tem até uma certa demonização de antibióticos. Sei. Alguns são tóxicos para os rins. Sim, isso eu ia perguntar para o senhor. Mas a gente consegue, muita gente que está com quadro infeccioso, com injúria renal aguda, ou seja, o rim está paralisado por conta de uma infecção grave, você trata com antibióticos. Sim. E reverte o quadro, isso favorece o paciente. Ô doutor, por que essa questão do antibiótico, ele é visto? Ele pode influenciar, ele pode prejudicar, ele pode piorar a questão no uso do antibiótico? No rim, então, o antibiótico, ele foi até... hoje em dia você até tem controle de receituário, não vende mais sem receita. Sim. Mas o problema não era por conta de algum risco de toxicidade. O grande problema é resistência bacteriana. Ah, entendi. Isso foi uma demanda aí dos infectologistas que viram que os antibióticos, muitos não funcionavam mais, porque todo mundo ia lá na farmácia e comprava ciprofloxacino, cefuroxima e tal. Tava uma gripinha e lá tomavam antibiótico. E isso começou a se criar um problema de resistência bacteriana, né? Doutor, não, isso é muito tempo. O senhor é tão bom que eu estou querendo perguntar tudo. A questão agora que é a questão da hemodiálise e diálise. Eu vejo as pessoas falar, tá fazendo diálise, tá fazendo hemodiálise. Não tá fazendo hemodiálise, tá fazendo diálise. Existe diferença, existe... Eu tenho, inclusive, um vídeo lá no canal que fala exatamente isso. Atenção, quero lembrar vocês aí. Foi bom, senhor. Gente... Entra no YouTube, se inscreva no canal Nefrologista, youtube.com/nefrologista, ou então você procura no YouTube Nefrologista. O canal é sensacional, com o Dr. Roberto Galvão, ali explicando, e ele responde as suas dúvidas, isso que é bom. Mas eu não vou me esquivar de responder essa não, tá no vídeo, mas eu vou responder. Isso mesmo. A palavra diálise significa depuração, limpeza. Sim. Então é um jargão dos médicos. Quando a gente fala diálise, 90% das diálises são hemodiálises. Mas virou um jargão. Então a gente fala, o paciente está em diálise. Agora, hemodiálise é a diálise feita a partir do sangue. Ou seja, a partir de uma fístula, no caso do paciente crônico, ainda um catéter que usa muito nos agudos, que você vai fazer uma circulação extracorporal. O sangue sai, passa por uma máquina no volta. Filtro e volta. E tem a diálise peritoneal. Sei. Que é uma modalidade na qual você tem uma maquininha que ela vai infundir uma solução de diálise, que é como se fosse um soro, né? No abdômen. No abdômen. A partir de um catéter e durante a madrugada o paciente a máquina ela vai injetando e tirando o líquido sujo. Mas isso no abdômen mesmo? No abdômen. Ela injeta ali uns 2 litros desse soro no abdômen, fica algumas horas, aí ele tira depois de um tempo, coloca um soro novo, ele vai saturar das toxinas, ele vai... Esse líquido vai acabar absorvendo as toxinas e vai para fora. É uma segunda modalidade. E que essa é a diálise, né, que é a peritoneal. Doutor, e quando que é necessária a hemodiálise? Quando que a gente fala a pessoa foi para a hemodiálise? Assim? Tem 2 situações. Uma delas é a doença renal crônica, que é uma doença de longo prazo, aquela pessoa que há 3 anos atrás ficou diabética e o rim vai perdendo paulatinamente o funcionamento. Quando ela chega num grau máximo da doença, que a gente chama de estágio 5, ela tem indicação de terapia renal substitutiva, hemodiálise, porque o rim entrou em falência. Esse é um processo irreversível que só vai ser tratado com transplante. Agora, uma segunda situação que é menos conhecida, mas é muito comum, na Covid isso bombou nos hospitais, é a injúria renal aguda.
Que é isso? É a falência abrupta em questão de poucos dias ou poucas semanas do rim. O rim Mas para. por quê? Por exemplo, sepse, né? Sei. Essa sepse que a gente falou agora há pouco. Uma outra situação, problemas obstrutivos, um câncer de próstata que está infiltrando a saída dos ureteres, aqueles canais. E aí a urina não sai, o rim para de filtrar. Você pode ter problema de toxicidade por alguns antibióticos, né? Vancomicina, amicacina, polimixina B são antibióticos de uso hospitalar, muito bons, porém com efeitos colaterais de causar injúria renal. Sei. A injúria renal seria uma coisa assim, abrupta, ele para de funcionar. Os dois? O paciente infartou, fez um exame com contraste, aquele contraste para fazer o cateterismo. Isso. Aquela solução ela pode ser tóxica para alguns pacientes. Por isso que eles pedem para a gente tomar muita água, hidratar muita água depois, para tentar diluir aquilo ali. Mas algumas pessoas, infelizmente, fazem injúria renal e vão para diálise por causa disso, senhora, né? Que beleza. Nossa. Oi? Cerveja. Atenção, a cerveja. A cerveja. E aí, Guto, a cerveja, Léo? Pô, aí... A cerveja... Aí vocês querem me quebrar com a cerveja, né? Mas qual que é a dúvida da cerveja exatamente? A dúvida porque a cerveja, o pessoal fala que é diurético, né? Que ajuda, né? E por quê? Né? Olha, eu gosto de defender as coisas pelas razões justas. Cerveja é bom, é gostoso. Se você não abusar, não for etilista, ela é uma coisa bacana ali no dia a dia. Isso. Agora, pela ação diurética do álcool, a gente nunca na medicina recomenda o uso de substâncias alcoólicas com finalidades terapêuticas. Ah, entendi. Porque o risco do alcoolismo é muito pior do que qualquer benefício que venha a ter o álcool da cerveja. Segundo que a pedra no rim, ela precisa ser investigada. Você tem que ver em que local do rim ela se encontra, se está no canal. E muitas vezes o paciente que está com cólica renal, ele já está enjoado, vomitando e tal. Você não vai dar cerveja para uma pessoa que está passando mal. É verdade. Assim, eu não vejo muito sentido nisso. Fora essas condições, sexta-feira, final da tarde, happy hour com os amigos, pode. Mas não precisa usar a cerveja como diurético, né? Como diurético não é. E assim, tem um problema que ela pode aumentar o ácido úrico também, né? Ah, é verdade. É a questão das purinas. Tem pessoas com predisposição à gota que podem sofrer uma piora aí do problema com... Gente, eu queria agradecer. Olha, eu vou falar uma coisa. O doutor tem que voltar aqui mais vezes. Eu queria... É um assunto amplo. A gente tem assunto aqui para o ano inteiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Gente, primeiro eu queria lembrar você, mais uma vez, o canal, atenção, o canal no YouTube do doutor Roberto Galvão, nefrologista. Se você colocar no YouTube, colocar lá na lupinha, você acha nefrologista. Mas você pode entrar youtube.com/nefrologista. Você vai lá e se inscreva, né, doutor? Aciona o sininho é importante você acionar, por quê? Porque quando ele coloca um conteúdo novo, você recebe a notificação. Você é avisado. Então. E tem as lives também, toda quarta-feira às 20 horas. Toda quarta-feira tem live. Tem live todas as quartas às 20 horas. Às 20 horas tem uma live lá. Olha aí, interessante, você pode acompanhar. E também tem conteúdos, 3 vezes por semana tem conteúdo lá, né, sempre doutor? tem alguma coisa lá. Tem conteúdo lá. Então, entra. E tem o site também do doutor, www.nefrologista.com.br. Tem um telefone que eu quero te dar aqui, ó, 0 operador 11 41 14 91 14. 41 14. Esse é o WhatsApp. 91 14. Esse é o WhatsApp. Também é. Esse é o WhatsApp. Atenção, é o WhatsApp. Muito obrigado mesmo, doutor. Obrigado imensamente, foi muito esclarecedor. O prazer é meu. Muito bom mesmo, feliz doutor. de estar aqui, conhecer aqui o Rede programa.